Olá pessoal, tudo bem? Senhores e senhoras, mais um vídeo científico aqui no nosso canal, levando informação de credibilidade, combatendo as fake news e mostrando dados que muitas pessoas não têm acesso. Então, esse é o meu papel, levar informação de qualidade para a população em geral e para os profissionais que nos assistem também, os profissionais da área de saúde. Para quem menospreza ou ainda duvida do N-SARS-CoV, eu vou mostrar algo bem interessante para vocês. Então esse gráfico ele mostra dia a dia a evolução das grandes epidemias que ocorreram no mundo. Algumas foram pandemias, outras foram epidemias ou pandemias. Então, olhe e observe a cólera, né? A cólera, a partir de 2013, ela dominava o cenário na quantidade de mortes, tá? Só para você entender, cada númerozinho desse é número de mortos. Veja o Covid saindo das outras patologias e avançando em número de óbitos, em número de mortes. Olha lá, ó. Subindo, subindo, aumentando. E as outras pessoas dizendo que não, a gripe suína matou mais, o SARS matou mais, a cólera mata mais, a tuberculose mata mais, olha lá, ó. Tá lá ele, ó, o Covid-19, o N-SARS-CoV-2, novo coronavírus, olha lá, ó, aumentando cada vez mais, deixando a cólera para trás. E ainda aumentando. Então, esses são os dados que a gente tem para as pessoas pararem de menosprezar o novo coronavírus. E hoje esse vídeo é um vídeo de conscientização. Conscientização em que sentido? Para você entender qual a realidade das pessoas que vão adquirir o novo coronavírus e o que pode acontecer com esse indivíduo. Então é um vídeo claro, objetivo, para nós tirarmos todas as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, eu estou respondendo a dúvida de todo mundo no canal. Coloca a tua dúvida lá na descrição, que a gente, quando tiver tempo, com certeza a gente responde com o maior prazer. O meu papel é ajudá-los a combater as fake news e as dúvidas. Primeira dúvida que surge, Israel está fabricando a nova vacina, já está testando em ratos. Sim, eu vi essa notícia, é uma notícia de jornais, por enquanto. Vamos aguardar, gente, vamos aguardar com calma. Como eu expliquei nos outros vídeos, são 8 grupos grandes que estão trabalhando com a vacina. Graças a Deus, o N-SARS-CoV-2 ele está mutando pouco. Então, há a possibilidade de uma vacina. O influenza, todo ano tem que ter uma nova vacina do influenza. A vacina ela é atualizada. No caso do N-SARS-CoV-2, o Covid-19, com certeza é bem promissor o surgimento de uma vacina, mas a possibilidade é em 18 meses. Por quê? Porque depois dos testes em ratos, como está sendo feito lá em Israel, que é o comentário que eu não vi artigo nenhum ainda publicado, eu preciso da literatura do artigo para comprovar isso, até agora eu não vi, e depois do rato vai passar para o chimpanzé, vai passar para outra espécie, e aí nós vamos para os testes de segurança, efetividade, se não vai causar mais problema do que bem, para depois começar a comercializar e expandir para o mundo inteiro. E também tem um fator, imagina, eu preciso de 5 bilhões de doses dessa vacina. Qual laboratório no mundo tem a chance de fabricar tudo isso? Extrapolando para 6 bilhões. Né? Então, tem todos esses fatores que são bem importantes. Os Estados Unidos já comprou 80% dos estoques de teste rápido no mundo. Então vai faltar para os outros países, com certeza, porque não tem uma fábrica que produza toneladas de teste rápido. Então a tecnologia embarcada é chinesa, tá? Então esse vídeo então vai abordar aspectos em relação quem o N-SARS-CoV ataca e qual é a chance que eu vou ter caso eu adquira o novo coronavírus. Então, Yang e Liu publicou na revista Lancet, uma revista bem renomada no meio médico, em 19 de 3 de 2020. Depois eu vou colocar lá na descrição esse artigo.
E o Lauer S.A. publicou na Annal Internal Medicine em 10/3/2020, o Lauer. Esses dois publicaram similarmente o que eles têm visto ao redor do mundo. O que eles têm visto? As pessoas que adquirem o N-SARS-CoV, 30% fica assintomático. Então essas pessoas são crianças até os 9 anos, alguns adolescentes e até mesmo alguns adultos, depois eu vou falar da faixa etária. 55% apresenta sintomas moderados a leves. Então, aqueles sintomas que a gente comentou nos outros vídeos. Cefaleia, dor torácica, anosmia, algeusia, a perda do olfato e do paladar, a dor no corpo, como eu já expliquei, pode apresentar diarreia, pode apresentar também a tosse, que é muito comum, febre, só 65% apresenta febre, irritação na garganta, ele lembra que ele tem receptores no trato, na mucosa nasal, na mucosa oral e no pulmão, né? Ataca muito bem o pulmão. E tem receptor também no coração, como a gente já viu. Então, 30% sem sintomas, 55 sintomas moderados e leves que podem levar essa pessoa para um ambulatório, pode levar ela para uma internação hospitalar, já que ela pode evoluir para uma falta de ar leve a moderada. 10% agrava. Então, 10% tem sintomas severos. Desses 10%, 15 vão a óbito. E 5% vão para UTI, e esses que vão para UTI, a metade vai a óbito. Lembrando que eles podem ficar na UTI até 21 dias. Por isso, de novo, a necessidade de respiradores para todo mundo. Tem lá, agora estão testando 4 mangueiras do respirador, um respirador para 4 pessoas. Tá? As 4 conexões é o que eu quis dizer. Complicado, porque depende da complacência pulmonar, né? Um gordo, um magro, uma mulher, um homem. Tem diferença de complacência pulmonar. Quanto que aquele pulmão aguenta daquele uso daquele respirador. Então não é a prática comum. Mas está sendo feita porque, eu não sei se vocês já entenderam, a gente está numa guerra. E numa guerra se usa as armas que nós temos. Então vamos lá. Eu tenho um filho, uma criança de 0 aos 9 anos. Qual a chance que ele tem de agravar, de ir a óbito? 0%. Estatisticamente, 0,0026%. Eu ouvi falar que teve uma criança que morreu do novo coronavírus. Pode acontecer. A estatística é 0,0026%. Então, 0 em 416 pessoas. Essa é a base. Dos 10 aos 19 anos, uma pessoa vai agravar, vai morrer, né, de 549. Então, dos 10 aos 19 anos, uma pessoa morre em 549 pessoas. Isso dá 0,18%. Ok? Dos 20 aos 29 anos, 7 morrerão de 3.619 pessoas. Isso dá 0,03%. Dos 20 aos 49 anos, eu estou com 44, 63 vão a óbito de 19.790. Isso dá 0,32% de chance. Certo? Dos 50 aos 59 anos, 130 morrerão de 10.008. Então entenda, de 10.008 pessoas, 130 vão a óbito. Isso dá 1,3%. E aí entra a população de risco. Dos 60 aos 69 anos, 309 idosos morrerão de 8.583. Isso dá uma estatística de 3,6% de taxa de mortalidade. Dos 70 aos 79, 312 idosos morrerão de 3.918. Isso dá em torno de 8%. E, acima de 80 anos, eu tenho 208 óbitos em 1.408 idosos. Isso dá 14,8%. Mas eu ouvi lá na China, tem muita notícia, né, gente?
que uma idosa de 103 anos se recuperou. Comemoremos, maravilha. Não é regra, não é matemática, é um ser humano que está exposto a um vírus de 160 nanômetros, é muito pequeno. E o que é importante nessa pandemia não é a infectividade do vírus, ele é altamente infectivo. O que importa nessa pandemia simplesmente é como que o teu corpo vai reagir ao vírus. A gente fala na tempestade imunológica, na tempestade de citocinas. Eu não estou entendendo nada. Eu explico. O teu corpo reage exageradamente ao vírus. Isso causa uma reação inflamatória absurda, o pulmão se enche de líquido, eu já falei em outro vídeo, destrói a estrutura alveolar, por isso que a tomografia é em vidro fosco, né? O pulmão fica bem clarinho, cheio de líquido, e aí o paciente precisa de respirador. E 50% vai a óbito, como eu falei antes na estatística. Então, depende de como o teu corpo vai reagir. Eu vi que um jovem de 20 anos foi a óbito. Sim, reagiu exageradamente e, infelizmente, essa reação muito exagerada ocasionou o óbito. Então, a gente tem que desejar que a reação seja moderada, que a gente fique lá naqueles 30% sem sintomas ou naqueles 55% com sintomas moderados e leves. Tá, e qual o problema? Se eu sou assintomático, você está transmitindo para as outras pessoas. Você fica 14 dias transmitindo para todo mundo. Eu já falei isso em outros vídeos. Uma pessoa pode transmitir até 406 pessoas em 30 dias. E isso é exponencial. Quanto mais pessoas você tiver contato, pior. Então a gente tem que acordar e entender que o isolamento social é a melhor forma. Lisandro, eu preciso trabalhar. Joia, trabalha, mas se protege, protege quem você mora, protege na tua casa. Eu também preciso sair para trabalhar. Mas eu entro em casa, eu tenho todo um ritual de área limpa e área suja para me proteger a minha família. São Paulo, qual é a taxa de mortalidade? Bom, daí, Lisandro, qual é a taxa de mortalidade geral, então, do N-SARS-CoV? 3,5% é a taxa de mortalidade. 2,5%, desculpa, a taxa de mortalidade. A taxa de infectividade é 3,5%. Para você ter uma ideia, a gripe suína é 0,03% de fatalidade, 0,03%, e 1,5% de contágio, 1,5%. O SARS, que todo mundo fala do SARS, né, que é um episódio respiratório, né, é um vírus respiratório, o SARS-CoV, né? Nós estamos falando do N-SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Então o SARS faz parte da família. 10% de fatalidade e 3% de índice de contágio. Gripe de Hong Kong, 0,2% de fatalidade e 2% de contágio. A gripe asiática, 0,2% de fatalidade e 1,8% de contágio. E a gripe espanhola que está voltando, né? Pessoas estão voltando a falar, e aí eu relembro um senhor que sobreviveu à gripe espanhola, adquiriu o coronavírus e sobreviveu também. Então não vamos ser negativo, vamos apostar na ciência e entender que tudo vai depender do teu status imunológico para você sobreviver ou não. Então, a gripe espanhola, 10% de fatalidade. Só que o índice de contágio era 2%. Veja, o Covid é 13,5%, então ele contagia muito rápido. E aí eu trago dados para vocês. São Paulo está com 6% de taxa de mortalidade, Rio de Janeiro 3%, Ceará 2%, Distrito Federal 2%, Minas 1%. Então, São Paulo até agora 2.339 casos e 136 óbitos. Rio de Janeiro 708 com 23 óbitos. Ceará 390 com 7 óbitos. Distrito Federal 332, Minas 275, Espírito Santo 84. Isso dá um aumento absurdo no número de casos, está aumentando cada vez mais rápido. 19 estados já têm óbitos no Brasil, então nós já temos a famosa infecção comunitária que está passando de pessoa para pessoa. Isso é bem importante. E aí eu trago um artigo para vocês. Esse cara vem com os artigos de novo. Claro, não vou falar nada da boca para fora sem embasamento científico. Tá aqui, ó.
Vou dobrar aqui para vocês verem, depois eu vou colocar na descrição, certo? Esse artigo é fantástico, ele fala qual a infraestrutura brasileira de UTI, de hospitais, de ambulatórios. Então, se puderem, leiam esse artigo, é fantástico e ele descreve exatamente isso. Necessidade de infraestrutura do SUS e preparo para o Covid-19. Leitos de UTI, respirador e ocupação hospitalar. Não terá leito para todo mundo. Quem é de São Paulo está vendo o que está acontecendo em São Paulo. E a gente tem que se espelhar em São Paulo para ver a realidade. E aí as pessoas me perguntam, quando isso vai acabar? Bom, vai acabar quando a gente conseguir fazer testes rápidos em todo mundo, testar grande parte da nossa população, testar os profissionais de saúde com testes rápidos confiáveis, lembrando que a Espanha recolheu 40% dos testes chineses e devolveu por causa da acurácia desses testes, e agora a China está revalidando esses testes para redistribuir para o mundo. E aí muita gente botou no comentário, né? Pô, mas a China, gente, a China detém a tecnologia mundial para esses antígenos. A gente depende deles. O teste pode ser americano, mas ele utiliza a base, a matéria-prima é chinesa. E os chineses fazem isso há muitos anos. Então a gente também bem menos de não confiar nas tecnologias, tá? A China tem muito a nos ensinar. Claro que tem coisas que a gente não sabe, mas a gente tem que confiar na ciência mundial. E aí eu dou a notícia para vocês. Vai demorar um pouquinho. Então quem acha que mês que vem tá tudo legal, não está tudo legal. Olha só o gráfico da gripe, espanhola. Olha aí, consegue ver? Aqui, ó. Você viu? São 3 curvas. A primeira, a segunda, que é a maior, e a terceira. Veja, começou em 1918, por aí, meados de 1918, e só foi terminar no final de 19. Então é bom uns 2 anos para a gente lutar nessa grande batalha. Quem não acordou ainda, a gente está em guerra, viu, gente? É a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial é contra um vírus que está nos ensinando a conviver mais com a família, valorizar o que é importante, valorizar quem a gente ama, ficar mais perto dos nossos e ver que dinheiro, poder, fama e fortuna não compra a saúde. Porque rico e pobre está adoecendo, independente da raça estão adoecendo. Ah, mas está morrendo mais homem que mulher. Gente, na Itália, você tem um recorde de fumantes. Por isso que na Itália morreu muito homem, porque eles fumam bastante. Na Ásia também eles fumam muito. No Brasil, essa perspectiva ela é diferente, tá? E eu trago para vocês só um detalhe. O NHS, que é um dos sistemas de saúde no mundo referência, ele é referência mundial, o NHS, até nas Olimpíadas, para quem lembra, eles na abertura das Olimpíadas, os caras fizeram a encenação do NHS, de tanto que eles amam o sistema de saúde britânico. Segundo relatos, o SUS foi inspirado no NHS. O NHS queria, no Reino Unido, tá? O NHS queria testar 25 mil pacientes por dia. Sabe quantos que eles conseguem fazer? 13 mil por dia. Por quê? Porque não tem braço para fazer tudo. Não tem pessoal, não tem kit. Então a gente tem que entender que a realidade é bem diferente do que a gente planeja. Até ontem eu estava vendo 6.931 casos e 244 óbitos. E segundo o nosso ministro da Saúde, do qual eu admiro muito, eu vou deixar aqui marcado pela sua atuação, é corajoso, e um excelente profissional que a gente tem que admirar. A gente tem que valorizar a ciência, gente. Tem que parar com fake news e valorizar a ciência. Isso aí é prioridade. Ele fala que o pico vai começar em abril e meados de junho é que nós estamos caindo a nossa curva. Então, por um bom tempo, a gente tem que se acostumar que a nossa vida não é mais a mesma. Dados da Rússia, só para você ter uma noção, para quem está brincando ainda, no meu estado tem pouco, aqui não vai chegar, a gente está imune. A Rússia dizia, né? Tomando vodka cura tudo. Pois é, a vodka não funcionou. Eles tinham 760 casos, e em 24 horas
eles foram para 3.500. A França também duvidou um pouco, e Emmanuel Macron tomou atitudes severas agora nas últimas 2 semanas, 50 mil casos e 569 óbitos. Então o Brasil ainda tem tempo de debelar e ganhar essa batalha com os recursos que a gente tem. O brasileiro é inteligente, é inventivo, máscaras estão sendo criadas, impressoras 3D, tem as tecnologias, o HiLab, por exemplo, não é propaganda, não ganho nada deles, uma startup brasileira que está fazendo teste rápido, tem o pessoal que trabalha com as impressoras 3D, tem o popular criando máscara e anteparo, então a gente tem que valorizar, claro, com validação das tecnologias brasileiras. E um último detalhe para quem gosta da parte médica, na parte laboratorial. Um critério que estão utilizaram em Wuhan, na China, foi publicado no JAMA em 2020, né, agora em março de 2020, por Wang e Hu e colaboradores. Eu vou tentar, o meu inglês é péssimo, tá? Mas eu vou tentar. Clinical Characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus infected pneumonia in Wuhan, China. Então, meu inglês não é para ser bom, porque eu não tive condições financeiras para fazer um bom curso de inglês, até eu respondi um comentário de uma pessoa que não gostou do meu inglês, o importante é que eu entendo o inglês, e eu leio em inglês, mas a minha fala é muito ruim em inglês. Mas quebra o galho, né, gente? E o meu vídeo não é sobre gramática americana, tá? Não é sobre o inglês. Tá aqui, ó. Essa é a literatura para vocês pesquisarem depois. Lisandro, o que você traz aqui? Leucócito. Quando o leucócito ele começa a apresentar um aumento intenso, essa curva aqui, é indicativa que o paciente pode não sobreviver pelo exame laboratorial. Quando o leucócito ele se mantém num nível praticamente estável e vai normalizando com um leve pico, esse paciente tem grande chance de sobreviver. O leucócito é a célula de defesa no nosso organismo, é ele que combate o coronavírus. E o neutrófilo, esse dado é show de bola para quem entende na parte de patologia, o neutrófilo é uma célulazinha que bombardeia as bactérias. Ele bombardeia peróxido de hidrogênio para destruir as bactérias. Ele é o primeiro soldado na linha de defesa. Então, quando eu tenho um neutrófilo muito alto, e ele vai aumentando cada vez mais, mostra que junto com a infecção viral, eu tenho a pneumonia bacteriana, que é tratada com a azitromicina, que muita gente falou da hidroxicloroquina e a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Veja que interessante, ó. Então, neutrófilo, se ele sobe muito, indicando que pode ter uma infecção bacteriana, é um indicativo de mau prognóstico. E os linfócitos, o que é isso? É um leucócito, uma célula branca, que ataca principalmente vírus. O linfócito ele cai no início, então tem uma queda de linfócitos, depois ele dá uma subidinha, uma reagida, e depois ele cai. Qual a indicação se ele faz isso? O paciente vai sobreviver. Quando eu tenho uma queda brusca de linfócitos e eles caem e mantêm-se lá embaixo, é indicativo que eles estão sendo consumidos. Eles estão perdendo a batalha contra o vírus. E o dímero D, para quem gosta de laboratório, de análises clínicas, o dímero D é um marcador de insuficiência cardíaca. Quando eu tenho um dano cardíaco importante, ele vai aparecer. Ele aparece na insuficiência cardíaca, nas cardiomiopatias, no infarto, mas mais na ICC. E estão solicitando o dímero D também, mas não é um marcador patognomônico, né, da doença. O dímero D, quando ele começa a subir e subir violentamente, se mantém lá em cima, é um indicativo de mau prognóstico. Se o dímero D ele mantém os níveis estáveis, é indicativo que o coração não está sendo tão atacado pelo vírus que tem receptores cardíacos também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, que é informação de credibilidade. Confia na ciência. Se puder, se inscreve no canal para a gente poder compartilhar mais vídeos. Nos outros vídeos eu não pedi isso, mas agora eu estou pedindo. Se você ficou até o final e gostou dessas informações com credibilidade, embasadas na ciência,
Mas compartilha, tá? Mais importante que se inscrever é compartilhar. Legal? Fiquem com Deus, fiquem em casa quem puder e se cuidem. Qualquer dúvida, eu estou aqui junto com vocês. Um grande abraço, fiquem bem.